Então tá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, né, em mais uma aula de ética profissional. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar dois pontos, assim, bem importantes, né, de como é que o advogado, ele, depois de formado, ele pode se organizar do ponto de vista profissional, que ele pode formar sociedades de advogados ou ele pode trabalhar como empregado, é uma das possibilidades, né? Então, eu conheço bastante colegas, alunos, né, que trabalham como empregados, que é diferente, né, de você ser procurador concursado, tá? Então, você pode ser procurador concursado, mas você também pode ser empregado de empresa, tá? Então, eu não sou empregado de empresa, mas hoje eu praticamente passei o dia todo numa empresa que eu presto serviços a ela. Eu cheguei lá 9h pouco, né, nessa empresa e saí 4 da tarde. Então, são algumas situações que você, no dia a dia da atividade da advocacia, você pode estar vinculado a uma determinada empresa, você prestar serviço para uma empresa específica, tá? Então, eu até aqui vou compartilhar a tela para mostrar as questões que nós temos aqui disponível na nossa aula, tá? Então, eu vou compartilhar o que a gente tem aqui na nossa aula, tá? Então, o que nós temos? Num primeiro momento, tá? Eu quero mostrar o que a gente tem aqui no AVA, tá? Que é da Sociedade de Advogados e do Advogado Empregado. Então, é sobre esse o tema que a gente vai tratar. Vocês têm aqui disponível o provimento 169, tá? Que ele fala, né, das relações entre sócios patrimoniais e de serviços, que são as diferentes modalidades de associação que a gente pode fazer, que estão previstas lá no artigo 39, né, do Regulamento Geral e no Estatuto da Advocacia, tá? Bem importante. O provimento 112, ele também está ali disponível, e vocês podem analisar, tá? E também, aqui, gente, se vocês olharem o que eu deixei disponível para vocês, modelos de contratos de sociedade, tá? Você tem modelo, tá? Então, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, e você pode simplesmente vir aqui, ó, tá? E baixar os modelos de contrato social ou de sociedade individual que você pode fazer para levar até a OAB e cadastrar a sociedade, né? Então, como vocês podem estar vendo aqui, são possíveis dois modelos, né? Um modelo que é de sociedade e um outro, né, que é de sociedade individual de advocacia, tá? Então, por isso que eu passo a apresentar para vocês aqui agora, né, o que a gente separou como material, trabalhou como material aqui para vocês, tá? Então, o que é a sociedade? Aliás, a sociedade, ela não é definida pelo estatuto, ela é definida pelo Código Civil, tá? Então, o que é um contrato de sociedade? É quando duas pessoas ou mais, né, elas se unem para desenvolver, tá, determinadas atividades econômicas e partilhar os resultados, tá? Então, essa sociedade, ela pode produzir bens ou serviços. No caso da advocacia, o que a gente vai prestar aqui, né? Nós vamos prestar são serviços, né? A gente vai trabalhar na prestação de serviços. E aqui, gente, o artigo 1º, as sociedades de advogados são constituídas, né? Está lá no provimento 112 de 2006, que eu mostrei há pouco para vocês, são constituídas e reguladas segundo os artigos 15 a 17, né, do Estatuto da Advocacia, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, e 37 a 43. Então, sempre que você for buscar alguma informação sobre a sociedade, são nesses artigos, tá?
que nós vamos encontrar as informações. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal, né, de advocacia, então, são dois modelos, tá, gente? O que são esses dois modelos? A sociedade unipessoal, eu, por exemplo, sou o único advogado do escritório, eu não tenho nenhum outro sócio, eu posso formar uma sociedade unipessoal, que ela é composta, né, por uma única pessoa, por um único sócio, por isso unipessoal. Tá entendendo? Quando que é sociedade de advogados, significa que tem mais de um colega trabalhando nesta sociedade, tá? E elas precisam ser registradas junto aos conselhos da seccional da OAB, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Aplica-se, né, às diferentes sociedades, né, sociedade de advogados, sociedade unipessoal, os mesmos regramentos que se aplicam ao advogado, né, no que tange ao Código de Ética. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que façam parte. Então, por exemplo, a procuração, ela não pode indicar a sociedade, ela tem que indicar os advogados, tá? As atividades profissionais privativas, né, dos advogados são exercidas individualmente, ainda que revertam à sociedade os honorários, tá? Então, você, por isso que a questão da procuração apontar o advogado que vai responder por aquele processo, tá? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal, tá? Ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal, tá? Então, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional, tá? Então, você não pode formar, né, mais de uma sociedade ou ter mais de uma sociedade unipessoal. Você pode ter apenas uma única, tá? O ato de constituição de filial pode ser averbado no registro da sociedade e arquivado, né, no conselho seccional onde se instalar. Por exemplo, eu posso ter um escritório em Gravataí e outro em Sapucaia, ou outro aqui em Esteio, né? Então, é aquilo que nós chamamos de filial, que pode ser averbado, tá, gente? Então, é possível, tá? É obrigado uma inscrição suplementar, então significa que você tem que pagar mais no caso de uma anuidade na OAB, que não é, no caso, um valor baixo já. Os advogados sócios, né, de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos, né? Por exemplo, você não pode estar aqui no lado da mesa e no outro lado, né? Então, é nesse sentido que, se você faz parte de uma sociedade, quando há interesses opostos, você deve optar, e como nós já vimos aqui, por um cliente, né? Você não pode ter, né, mais de um cliente no mesmo processo, né? Você pode ter vários clientes, mas de um lado, não em lados opostos, né? Por exemplo, eu lembro agora que na semana passada nós distribuímos né, um processo de inventário, são 11, né, de 13 partes que a gente representa. Então, nesse sentido, a gente pode ter vários clientes, tá? Mas no mesmo lado. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar na concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados. Por exemplo, o que isso quer dizer? Havia uma sociedade de advogados, a sociedade ela foi desfeita e passa a ter agora somente uma sociedade unipessoal. Isso é possível, tá? Não são admitidas, né, a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma
ou características de sociedade empresária, tá? Que, por exemplo, que tem a denominação de fantasia. Um exemplo, meus direitos, advocacia, né? Isso não pode, tá, gente? Então, você somente pode ter o quê? Né? O nome, né, com as iniciais, ou com o nome de alguém que representa aquele escritório ou aquela sociedade. Vou dar um exemplo. Meu escritório é Odir Berlape Rodrigues Advogados. Eu, por exemplo, eu empresto meu nome completo à sociedade, tá? E daí a minha colega, ela apenas complementa. Eu não posso dar um outro nome, tá, gente? Principalmente quando que nós falamos, né, de nome fantasia. O nome fantasia, né, é os nomes que a gente dá para as empresas, tá? A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, tá, gente? Para começar, não pode haver sociedade de advocacia se não for composta por advogado, tá? O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, né? Não alterando a sua constituição. Vou dar um exemplo. Alguém foi eleito prefeito, ele não pode ser prefeito e advogado, né? Ele foi eleito governador e assim por diante, tá? Ou, daí por isso, né, na questão de atividade incompatível em caráter temporário. Se fosse definitivo, ele precisa sair. Um exemplo, ele foi elevado para ser, né, a pessoa foi escolhida para ser desembargadora, tá? É possível advogado, sim, no quinto constitucional. É possível se tornar desembargador, que se tornou agora ministro do STF, o último indicado pelo presidente Bolsonaro. Ele nunca foi juiz, ele foi advogado, que se tornou desembargador, né, em função desta vaga do quinto constitucional, e agora se tornou ministro do STF. Tá? É proibido o registro, né, nos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Tá? Então, por exemplo, nas juntas comerciais, né, e nos registros de pessoa jurídica, não pode constar melhor, né, a atividade de advocacia. As únicas sociedades que podem constar serviços jurídicos, atividade da advocacia, são as sociedades de advogados ou a sociedade unipessoal de advocacia, tá? Então, aqui a denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada por seu titular, né? No meu caso, no caso completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia Odir Berlato, né? Ela só pode ser desta forma, tá? Eu não posso, né, ter Sociedade Individual de Advocacia Odir, Janete, Roger, né? Não pode, tá? Além da sociedade, o sócio titular, né, da sociedade individual de advocacia, eles respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia. Meus amigos, além aqui do estatuto, né, prever isso está previsto no próprio Código Civil. Ou, se a gente vai fazer, a gente precisa fazer bem feito, porque se a gente não faz bem feito, primeiro, a gente não tem um compromisso ético com os clientes. Segundo, além da gente não ter esse compromisso ético com os clientes e com a profissão, a gente pode responder por fazer algo mal feito, tá? Então, por isso que a gente tem que ter todo um cuidado no processo de formação, estudar, se desenvolver bem do ponto de vista profissional. Das formas de associação, tá, gente? Aqui, né, quando a gente fala das formas de associação, tá? Primeiro, você pode pertencer
há uma sociedade, né, que está aí no regulamento geral, né, a sociedade de advogados pode associar-se com um advogado sem vínculo de emprego para a participação de resultados. Por exemplo, tá? Eu e a minha colega somos sócios, a gente pode ter outros advogados, né, que vão se associar sem vínculo de emprego e que vão ter apenas participação dos resultados, tá? Então, esses contratos, eles devem ser averbados também na sociedade, tá? As sociedades de advogados podem adotar qualquer forma de administração social, permitida a existência de sócios gerentes, né, com indicação dos poderes atribuídos, né? Então, isso é possível, né, ter alguém que é um sócio gerente, que faz a administração, que faz toda a gestão do escritório. Eu vou dizer para vocês que no escritório de advocacia, você tem alguém que faça a política externa, né, do escritório, que administra, mas tem alguém que precisa sentar e trabalhar, né? Isso eu vi muito bem numa das palestras que foi proferida, se eu não me engano, na quinta-feira, ali do projeto integrador, que foi bem interessante essa palestra, tá, gente? Quais são as formas de associação, tá? Então, o artigo 2º do provimento 169, né, de 2015, ele diz o seguinte, que a sociedade, né, de advogados, ela será constituída por sócios patrimoniais, tá? Ou por sócios patrimoniais e sócios de serviço. O que isso significa, gente, tá? Sócio patrimonial, ou seja, significa que você investiu no desenvolvimento, né, com recurso econômico para montar a sociedade, né? Um escritório, ele tem um custo para você montar, um escritório tem um custo para você manter, então não é tão simples assim você abrir um escritório, né? Então, por isso, da ideia de se preparar bem, porque é um investimento que você faz em anos de formação e depois você precisa fazer, né, todo o investimento para também montar o escritório, e além de montar o escritório, você precisa fazer todo este investimento de manutenção do escritório. Eu quero dizer para vocês que, com muita tristeza, eu vi colegas fechando, né, escritórios agora neste período de pandemia, né, que não conseguiram manter as salas que mantinham, manter os espaços que tinham, tá, gente? Então, isso é bem importante, tá? A integralização das cotas patrimoniais será realizada em moeda corrente ou de bens, né? Por exemplo, ou você leva dinheiro para o escritório, ou patrimônio. O que é o patrimônio? É a montagem da sala, é toda a infraestrutura, tá? A sociedade de advogados poderá estabelecer cotas de serviço. O que são cotas? Ou seja, você tem cotas e você vai receber apenas pelos serviços prestados, né, ao escritório, tá? O sócio de capital não poderá possuir cotas de serviço concomitante, tá? O que isso significa? Se eu sou apenas sócio, que eu apenas investi, eu não posso ter cotas de capital e cotas, né, de serviço, tá? O sócio de serviço é alguém que é associado apenas para desenvolver a sua atividade patrimonial e ele só tem, né, aliás, ele participação, né, no serviço, e ele só vai receber por aquilo que ele desenvolver ali no escritório, né? Então, ele vai ter infraestrutura, mas em termos de ganho, somente aquilo que ele desenvolver, né, os clientes que ele levar para o escritório, né, os processos que ele, assim, né, trabalhar. No artigo 6º, né, do provimento, por meio do contrato de associação de natureza civil, o advogado associado, nem a sociedade de advogados, coordenarão entre si o desempenho das funções profissionais, né? Então, por exemplo, você vai estabelecer quanto por cento, né, como vai ser toda a partilha, como vai ser todo o trabalho ali que vai ser desenvolvido, né, no escritório, tá? Então, como é que vai ser a atividade, como vão ser as funções, as atividades desenvolvidas
e principalmente como que vai ser a situação da partilha dos resultados, tá? O advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados, tá? Então, não participará dos lucros nem dos prejuízos da sociedade. Isso é bem importante, né? Então, se eu sou advogado associado, eu não vou né, participar dos lucros, mas também nem dos prejuízos, tá? Então, eu só vou receber aqueles honorários que foram estabelecidos e dados os resultados de sucumbência, tá? Ele participa, né, dos honorários contratados, dos né, clientes que ele trabalha, dos resultados de sucumbência, referente às causas e interesses que lhe foram confiados. Então, ele vai cuidar de determinados processos, de uma determinada área, e é dessa área que ele vai receber. Ele não vai receber toda a lucratividade, né, do escritório. O contrato de associação poderá estabelecer de forma livre como vai ser neste pagamento e a proporção, se vai haver adiantamentos ou não de honorários. Quais são as formas de associação, tá? Não será admitida a averbação do contrato de associação que contém em conjunto os elementos caracterizadores de relação de emprego, tá? Isso é muito claro. Nós temos que definir o que vai ser emprego, que é a questão da subordinação, a questão de prestação de horas a cumprir, tá? E uma outra situação é o associado, né? O contrato de associado é aquele que ele vai participar somente daqueles clientes que ele levar para o escritório, que fazer uso da infraestrutura, né, do escritório e dos processos que a ele forem confiados, né? Ele não tem, digamos, o ganho de todo o escritório. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Se tiverem alguma pergunta, por favor, podem fazer, tá? O advogado empregado, tá, gente? Lembrem que uma coisa é advogado associado, uma outra situação é o advogado sócio, tá? E uma outra situação é o advogado empregado, tá? Então, nós vimos, o sócio, ele tem o ônus, ele participa dos lucros de todo o escritório, tá? Ele participa dos lucros de todo, mas ele também, se houver algum prejuízo, é ele que responde pelos prejuízos. O advogado associado, tá, gente? O advogado associado, primeiro, ele não participa dos lucros, ele só ganha sobre aqueles processos que ele participa, que ele se envolve, que ele cuida, tá? Ele não arca com algum prejuízo, né, da sociedade, tá? E o empregado, gente, é CLT, é a mesma coisa que um outro empregado. Claro que ele tem isenção técnica, independência do ponto de vista técnico, tá? Mas ele é cumpridor de horário, ele precisa, principalmente, ele é subordinado ao empregador do ponto de vista da relação de emprego, tá, gente? Então, por isso, essa relação de emprego não retira a isenção técnica e a independência, mas ela, por outro lado, obriga, né, este profissional, como, por exemplo, a cumprir horários, a cuidar de situações que estão vinculadas a esta relação de emprego. Por exemplo, ele não é obrigado a prestar serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego, a não ser que isso estivesse estabelecido, tá? O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa. Meus amigos, isso ainda hoje a gente não tem definido, a OAB não conseguiu avançar, né, para fixar um salário mínimo profissional até hoje. Aqui a gente tem da questão das horas de trabalho, né, do advogado empregado. No exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e de 20 horas semanais,
salvo acordo ou convenção coletiva, em caso de dedicação exclusiva. Por exemplo, alguns colegas advogados, eles têm dedicação exclusiva àquela empresa, tá? Então, eles só podem trabalhar para aquela empresa, não podem pegar nada fora daquele ambiente, tá? Considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, tá? Aguardando ou executando ordens no seu escritório em atividades externas. Por exemplo, se você está indo para uma audiência, você está em trabalho, se você está lá aguardando audiência, você está a trabalho, nesse sentido, tá? As horas trabalhadas excedentes, né, a jornada normal, elas devem ser remuneradas como extra, tá? E não podem ser inferior a 100% sobre o valor da hora normal, tá, gente? Então, isso é bem importante. Claro que se a gente for analisar, não sei se todo mundo que é empregado recebe nessas condições, tá? As horas trabalhadas no período das 20 horas, tá? Até o dia, né, o dia seguinte, é das 5 horas do dia seguinte, elas devem ser remuneradas como noturnas, né? E acrescidas do adicional de 25%, tá? Então, por isso, essas situações você deve conhecer, porque se um dia você for advogado empregado, deverá olhar todas essas normas, né? E se o teu patrão não cuidar de todas essas situações, depois você poderá entrar com uma reclamatória, né? Bacana, né? E eu vi já muitas reclamatórias de advogados empregados, tá, gente? Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados, tá, gente? Então, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado mesmo que ele esteja empregado, né? Então, os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida no acordo. Então, isso precisa ser estabelecido no acordo. Então, aqui estão as referências, né, que nós utilizamos para a aula de hoje, né, o Código de Ética, né, o Estatuto da Ordem, o Regulamento Geral, Provimento 112 de 2006 e Provimento 169, né, de 2015, tá? Então, aqui estão as referências que vocês podem utilizar, né, para fazer as atividades, estudar, tá? Então, logo mais, eu já vou deixar disponível também este vídeo e vou deixar disponível também as atividades avaliativas relativas à segunda parte do semestre e da avaliação 2. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo, gente? Não, professor, tudo muito bem esclarecido. Deixa eu ver que é o Nairo, acho que está aqui. Alguma dúvida, Nairo? Não, tá. Roger, também alguma dúvida? Então, se não tem dúvidas, eu vou fechar a gravação, tá bem, gente?